Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa com Luana Ribeiro. E agora, entrando em 2025 com tudo, muita energia, muita paz, muitas bênçãos. Sempre Deus em primeiro lugar para proteger, abençoar e cuidar das nossas vidas, né? 2025 começa um novo ano, virada de chave, novas perspectivas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual e muito importante, que é saúde mental, que é o Janeiro Branco. Esse mês importante que a gente já começa o ano cuidando da mente, do corpo, porque a saúde do corpo também faz parte da mente. E para falar sobre esse tema, ninguém melhor que uma especialista no assunto, que é a doutora Lisa Pena. Ela é uma mulher que debate muito sobre a saúde mental geral e das mulheres também. Então, bem-vinda, doutora Lisa Pena, linda, Muito bem. maravilhosa, inteligente. Parece que a beleza e a inteligência aí tá sobrando. Amém, obrigada. Obrigada, Luana, pelo convite. E que especial falar sobre saúde mental em janeiro, Janeiro Branco, começar realmente. A campanha é muito proposital, de fato, para a gente começar o ano alinhado e cuidando da saúde integral, que é o que rege, né? Sem saúde mental, não tem saúde. Então, a saúde da mente. Prevenir sempre é melhor do que tratar, não é isso? Com certeza. E o Janeiro Branco, ele versa sobre isso. Cuidar, prevenir para não adoecer. Quando se tem uma doença, a gente faz o diagnóstico, né, de algum transtorno e trata de maneira efetiva para ter bons resultados, para devolver qualidade de vida, funcionalidade, né, reabilitar a pessoa para tudo que ela faz. Mas prevenir, não adoecer é o melhor cenário. Então, o psiquiatra também fala de prevenção, não só de doença. Sim, e é muito importante falar que a gente fala de prevenção e não só de doença. E hoje as pessoas estão adoecendo muito. Inclusive, as pessoas hoje confundem muito tristeza com depressão. Porque pelo menos na minha visão, são duas coisas diferentes, né? Sim. Podem caminhar juntas, mas são diferentes. Tristeza é uma coisa e depressão é outra. Exatamente. No diagnóstico de depressão, há tristeza. A tristeza é um sintoma clássico e necessário para a gente construir, né, o diagnóstico, fechar o diagnóstico de um transtorno depressivo. Mas a gente tem tristeza, sentimos tristeza sem estar deprimidos. Acontece, e que bom que a gente tem quebrado tabus e falado cada vez mais sobre saúde mental, sobre psiquiatria, sobre a importância do tratamento dos transtornos, né, desmistificando tudo isso. Desmistificar, inclusive, é muito importante você ter tocado nesse assunto, porque antigamente psiquiatra era médico de louco. É, Era um absurdo, né? é. Você falar que ia no psiquiatra, as pessoas se constrangiam, se envergonhavam. E hoje é algo que está cada dia mais presente e mais natural na vida das pessoas, né? Hoje as pessoas, elas se preocupam muito com a saúde, inclusive a saúde mental, que é muito importante, né? Com certeza. Igual as pessoas fazem, a consulta com o psiquiatra é também uma consultoria. Assim como a gente vai em consultas de rotina no ginecologista, a gente vai em outras especialidades, e na pediatria, naqueles primeiros anos todos da criança, vai com mais frequência, é para investigar se está tudo bem, para conferir se está tudo bem. Então, o psiquiatra nem sempre ele vai te fazer uma prescrição, você vai sair tomando remédio, vai ter um diagnóstico de um transtorno. Mas outra coisa que eu também gosto muito de lembrar é que não confundir o que é comum com o normal. Não é porque algumas coisas são comuns de se sentir que elas são normais. Então, tem alguns sintomas que eles necessitam, né? Que eles vão caber tratamento para que você deixe de sentir. Não é porque muita gente sente que é normal viver irritado. Ah, não, tá todo mundo estressado. Não tô dormindo bem. Não, mas é normal não dormir bem. Não é normal. Pode ser comum. Estou sempre ansioso. Pode ser comum, não é normal. E aí a gente tem que investigar e tratar. E aí, como é que faz? Procuram um profissional da área, um psiquiatra, para ver como é que a gente percebe que passou do limite, que passou do comum.
E nesse contexto, inclusive, que você já trouxe, né, Luana, de tristeza e depressão. Depressão não é tão difícil, né, deprimir. 2 semanas de sintomas já fecham, é o que a gente precisa, 2 semanas contínuas daquele sintoma, da tristeza, do desânimo, do pessimismo, do sentimento de culpa em contextos que você não tem culpa por aquilo, mas o pensamento fica circunstancial ali e jogando como se tudo tivesse a ver com você de uma maneira negativa. Então, a permanência desses sintomas com intensidade importante, que a gente fecha o diagnóstico do transtorno depressivo maior. Mas tristeza é um sentimento também de ensimesmar, né, de olhar para dentro, de estar com a energia mais diminuída, o humor mais rebaixado, mas que flutua. Você sente tristeza e melhora. Então você sente e não sente, ou você sente em um contexto, porque a depressão, ela vai tocar todas as áreas da vida. Então vai estar assim no trabalho, vai estar assim no relacionamento, nas coisas que você gosta, nas coisas que estão difíceis, em tudo você vai sentir igual. Agora a tristeza, você pode estar triste em uma área da vida e funcionando super bem nas outras. Então, continuo rendendo nas outras, mas em um contexto específico, eu tô triste, eu tô calada, eu tô preocupada, pensando muito a respeito, e eu resolvo aquilo e deixo de sentir tristeza, né? Volto a me sentir bem, alegre, contente, motivado. Então, a tristeza passa e a depressão, ela é arrastada, ela continua. Certo. E geralmente, por exemplo, quando você tem dentro de casa uma pessoa que está depressiva, quando a gente começa a observar, como a gente pode ajudar essa pessoa? É muito importante ter um observador externo, porque às vezes alguém de fora percebe antes que nós mesmos. Porque a gente tende a dizer que né, o famoso normal. É normal, eu tô normal, tá tudo bem, não é nada. Mas esse não é nada, quem tá de fora e nos conhece, percebe. Porque às vezes até a própria pessoa não aceita que tá com aquele problema, né? Porque tem gente, inclusive hoje na sociedade, com a exposição nas redes sociais, a vida das pessoas são muito expostas. Então, assim, parece que as pessoas querem sempre parecer estar bem. E outras pessoas têm praticamente uma obrigação de sempre estar bem, né? Principalmente as pessoas que são arrimo de família, o pai de família, a mãe de família. Às vezes a pessoa tem aquela pseudo-obrigação em estar bem. E às vezes a pessoa está entrando numa depressão ali. O que acontece inclusive é um diagnóstico assim, temido e que ainda leva muito, muito susto e muita tristeza nas pessoas quando você fala, né, eu gosto de dividir o diagnóstico com o paciente. Eu não só trato e não digo o que a pessoa tem, né? Eu falo, olha, se trata de um episódio depressivo, mas a gente vai cuidar e você vai melhorar e vai ficar tudo bem. Eu gosto de dar o nome, porque o tratamento, assim como o diagnóstico, é do paciente, não é do médico. Então, o paciente tem direito de saber o que ele está tratando, qual que é o objetivo, onde a gente vai chegar, qual que é o plano terapêutico, né? Então, eu gosto de dividir. E muitos pacientes choram ao receber o diagnóstico de depressão, pelo estigma que a palavra carrega, né? Mas esse, às vezes, afasta do cuidado por isso. É como se fosse um sinônimo de fraqueza. De fraqueza. E não é, porque esse esforço, estar doente e se manter fazendo tudo isso, como você disse, um arrimo de família, alguém que é uma peça, uma estrutura importante num núcleo, né, ali de trabalho, de funcionamento, de afeto, até, né, às vezes uma pessoa ela é o elo de que para todo mundo tá bem, ela tem que estar bem. Então, como que essa pessoa que abastece tantas outras com incentivo, com disposição, né, com carinho, com presença ali, como é que ela vai se abater? Então, ela começa a ficar com muito esforço para manter tudo rodando. Ela continua mantendo tudo em pé. Então, ela continua cuidando de todo mundo, fazendo comida. Como se ela não tivesse o direito. Como se ela não tivesse o direito. E isso tá custando muito. Então, às vezes, custa muita energia. Né? A pessoa se cansa mais, ela não tá dormindo bem. Mas para continuar entregando tudo e tá com um sorriso no rosto, ela gasta mais. Assim, deixa de ser tão natural como era. Então, para eu continuar naquele lugar, eu me esforço muito para não parecer que eu tô abatida. E aí, quando a pessoa cai na real, já tá com um estágio bem avançado, né? A diferença do leve, né? O leve, o moderado e o grave. Então, tudo que a gente pega do começo, aí é a oportunidade que a gente tem de não usar medicação. Num diagnóstico leve, né, numa intensidade leve de gravidade,
A gente vai fazer atividade física, né? Mudança de hábitos de vida, terapia, psicoterapia. Outras questões podem resolver sem o uso de psicofármaco, né? Precisar de remédio. Mas É muito importante falar sobre isso, porque é uma outra coisa, né? As pessoas hoje, elas inclusive se medicam muito, se né? automedicam. Se O Brasil é um dos campeões em automedicação, né? Que é muito perigoso, grave e triste que as pessoas ainda usem desse recurso inadequado e de muito risco. Inclusive, as pessoas usam remédios que são indicados para algumas neurodivergências, para algumas coisas para estudar, como o Venvance. O pessoal liga para toma para hiperfoco, para concentração, e o uso inadequado dessa medicação pode acarretar, com certeza, consequências ou graves. ser gatilho assim para outras condições, né? Não que você vá desenvolver um transtorno que você não teria, mas apressar Mas o um vício, desfecho por ruim. exemplo, Também algo que a gente já tem, já vemos aí há alguns anos as pessoas adictas, né, viciadas no uso de substâncias estimulantes. Porque esse excesso da performance, a necessidade da hiperperformance, né? E não entendem que é uma mente saudável, um corpo saudável que vai te levar para um lugar de performance. Se você estiver ansioso, sem dormir, com tudo desajustado e precisar só do remédio como ser essa ferramenta, isso vai desmoronar, né? O cérebro não vai bancar isso por muito tempo, mesmo à custa de remédio. E uma palavra que está muito assim atual é procrastinar, né? Então você falou assim, para tratar a saúde mental a gente precisa de fazer uma atividade física, a gente precisa de ter mudanças de hábito. Sim. Mas e se a pessoa tem o problema da procrastinação, como que ela faz? O principal na procrastinação é a gente eliminar os gatilhos desnecessários, porque a nossa atenção, ela é roubada, né? Ela é direcionada para muitos focos que no ambiente de trabalho. No celular, que está sempre à nossa mão, a gente usa como ferramenta de trabalho, a gente usa como recurso de diversas possibilidades, aí, né? É difícil estar num ambiente sem estar conectado ao celular, mas minimizar as notificações. Tem muitos aplicativos que mandam notificações, você não precisa ser acionado por aquilo. Ou o celular ainda ajudam, né? Tentam ajudar a gente que tem aqueles focos, os modos de trabalho. Então, você consegue personalizar que ligações você vai receber, que notificações vão acender sua tela, para que você tenha menos estímulos. Mas a procrastinação também vem de que, às vezes, essa dificuldade de fazer pode estar mascarando aí um transtorno. A gente tem, o que também tem sido muito falado, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, tem falado a respeito cada vez mais, mas nem toda desatenção, nem toda procrastinação é TDAH. Tem outras condições que cursam com desatenção, com procrastinação, que não vão receber o diagnóstico de TDAH, né? O TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, que tem um curso, tem hereditariedade, né? Herança genética nessa questão. E todo mundo hoje trata tudo como hiperatividade também. E nem sempre é. Excesso de estímulo. Existem outras neurodivergências e existe a causa do meio mesmo. Você ficar muito tempo em jogos, em celular, os vícios, né? Principalmente crianças e adolescentes. Da influência de telas, né? Os estímulos exagerados. E aí depois a dificuldade também em ficar no ócio, né? Que é estar sem fazer nada, sem receber estímulo. É o vício em dopamina, em querer uma nova cor, um novo som, ouvir uma coisa diferente. A gamificação que tem em tudo isso, né? Nós adultos também somos pegos por isso. O rolar da tela, né, do próximo, e o que tem? Os stories, 15 segundos, eles foram encurtando, né, os stories, porque as pessoas não ficam mais do que aquele tempo ali na tela e querem ver a próxima novidade, né, não se prendem a atenção. Então, outras condições, por exemplo, que podem cursar com desatenção e aí parecer uma procrastinação. Depressão pode afetar a sua desatenção, a atenção, a memória, porque tem a atenção que a gente direciona porque a gente quer e a atenção externa, né? O ouvir de uma buzina, uma porta, se ela abrir ali, alguma coisa externa, a gente está conectado a isso. E quando a gente tem uma questão emocional, né, afetiva, alguma outra coisa tomando esse lugar, essa importância de atenção, essa atenção voltada para dentro, e eu pareço desatento porque eu estou presa em mim.
eu tô pensando naquele contexto, eu tô lembrando daquele problema, eu tô ligada nesse contexto e aí eu estou desligada do resto. Então parece que eu não tô lembrando, que eu tô fazendo as coisas no automático, e eu não sei onde eu coloquei, eu não sei onde eu deixei sair sem levar, e não é, aí não seria desatenção. Pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser um transtorno depressivo, pode ser outra questão que tá parecendo ali déficit de atenção e hiperatividade, mas contextos diferentes. E o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental, a nossa qualidade de vida, os nossos estímulos? A gente sabe que exercício físico, leitura... É muito importante, Luana, o que a gente consome, porque o nosso cérebro, enquanto estamos acordados em vigília, ele está absorvendo o nosso contexto de maneira geral. Ele está sempre sendo abastecido, se conectando com o ambiente. Então, por isso é tão importante o que a gente ouve, a música que está no seu carro, né? Então, o que está te acompanhando? Que tipo de conteúdo você está assistindo? Você está aproveitando aquele tempo, o deslocamento, para ouvir um conteúdo interessante, enriquecedor? Ou você está ouvindo músicas com contexto violento? Você está ouvindo só sobre notícias, sobre tragédias, sobre coisas ruins? Quais são por exemplo, aqueles sites que trazem muitas tragédias? Tem gente que adora ver uma coisa horrível assim, né? Uma cena chocante, uma cena né? chocante. Algo... E é o que mais vende na mídia, né? E isso, tragédia. Infelizmente, ainda ganha muita audiência isso, por isso que isso continua sendo replicado, mas isso contamina o nosso cérebro, assim, a gente sabe que o caos, a violência, as coisas difíceis, as tragédias, elas acontecem a todo momento, mas não para todo mundo ao mesmo tempo. Elas acontecem de maneira espaçada em questões, né, em situações, mas para o nosso cérebro, se a gente consome só aquilo excessivamente, parece que está acontecendo o tempo todo e que eu tô em risco, em perigo a todo momento. Num contexto, às vezes é algo em outro continente e para mim, pro meu cérebro, parece que tá muito perto. Que eu tô muito vulnerável àquilo acontecer comigo também a todo momento. Equilíbrio é tudo, né? Com certeza. Tudo na medida certa. Você não vai deixar de se atualizar Se sobre informar, o que está acontecendo, claro, no Brasil e no mundo, né? Sim. Mas também a gente não pode focar em coisas ruins. Então, achei muito interessante você falar, focar em coisas boas. Tem que destinar um tempo. Então, eu vou me atualizar, eu vou ter a minha hora reservada para entender sobre aquilo, para ver o contexto mundial, mas eu não vou ver aquilo o tempo todo. Então, né, a música que eu escuto, o ambiente onde eu estou. Eu falo, no contexto laboral, por exemplo, né, no trabalho, tem coisas simples. Às vezes, organizar uma mesa de uma maneira mais agradável, organizada, porque o meio também influencia como eu me sinto. Aquela sensação de desordem. Se o meio tá bagunçado, se a mesa de trabalho tá bagunçada, se a sua área de trabalho no computador tá toda bagunçada, aquilo ajuda que eu vá me sentir ansioso, desorganizado, procrastinando. Então, seleciona os arquivos úteis, né? Dá uma limpada na área de trabalho, coloca o que você usa de fato, descarrega ali a mesa, fica com coisas que são importantes, organiza. Se tem como ficar perto da janela, se tem uma ventilação, né, natural ou um pouco de luz natural, colocar alguma coisa que faça sentido. São coisas simples que vão contribuindo para o nosso estado interno melhor. Particularmente, eu sou uma pessoa extremamente organizada, então eu amo uma organização. Eu amo, por exemplo, colocar uma boa mesa em casa. Todo dia, o que eu puder mudar na mesa para minha família. Ter um momento da alimentação, assim, agradável, prazeroso. Assim como o meu ambiente de trabalho extremamente limpo, organizado. Eu acredito que isso ajuda também. E outra coisa, você falou no ambiente de trabalho, eu estava pensando, tem muita gente que trabalha infeliz, né? Tem. E isso afeta, né? Enlouquece uma pessoa. Às vezes você está ali porque você precisa, por causa da remuneração, mas a sua saúde mental não está boa. E essa questão do trabalho, encontrar esse equilíbrio, né, de ter prazer para ir trabalhar. E até outro contexto que tem sido muito falado, a síndrome de burnout, né, também está em altos diagnósticos. Ela entrou para a CID-11 como uma doença ocupacional, de fato, né, ela tem agora um lugar reservado no Código Internacional de Doenças, mas a gente também estuda, Luana, sobre tipos de personalidade que vão ter mais propensão, mais facilidade em desenvolver essa infelicidade ou esgotamento, né, a síndrome de burnout, porque é como eu também encaro a vida. E aí, como eu encaro a vida, eu também encaro o trabalho. E aí, se eu faço
se eu levo aquilo excessivamente, né, o contexto do trabalho, se eu levo tudo pro pessoal, se eu não consigo, a diferença, por exemplo... Separar as coisas. Por exemplo, crítica e feedback. Crítica é diferente de feedback. E às vezes eu vou entender os feedbacks, o direcionamento do trabalho, como uma crítica pessoal, como algo que me ofende, que me atinge no meu pessoal. Não é sobre você, necessariamente. É sobre a função que você desempenha para que você possa desempenhar melhor. Então, como eu me porto no trabalho, o trabalhador que eu sou, influencia também nessa relação de se eu sou infeliz ou feliz no trabalho. A gente sabe que existem também os ambientes hostis, difíceis, né? As relações interpessoais difíceis, mas a gente tem que filtrar o que é do trabalho, né? O que é do ambiente, a função difícil mesmo, a chefia difícil, né? O sistema hierárquico ali daquele lugar difícil, ou se também é como eu estou indo para um ambiente de trabalho e às vezes até pode ser, eu sempre convido as pessoas a olharem para si mesmas, que às vezes será que sou eu que sou o ambiente será que eu que sou o desconforto desse local de trabalho? Será que eu também deixo desconfortável para outras pessoas? Né? O que eu posso fazer para deixar esse ambiente melhor? Será que você está desequilibrando aí seu ambiente de trabalho? E existe tratamento para isso, né? Para tudo. Hoje tem tratamento comportamental. Com certeza, psicoterapia. E aí, você indica muito fazer terapia? Indico. A gente tem diversas abordagens possíveis, né? A TCC, que é a mais presente nos estudos em relação à evidência, é a terapia cognitivo-comportamental. Porque ela é muito fácil ela é mais objetiva, porque às vezes as pessoas não querem ir para terapia porque, não quero falar do passado, não quero mexer na minha infância, eu quero tratar o agora, esse problema atual, né? Esse quadrado, essa caixinha específica. E eu sempre também alerto os pacientes de que a infância, de que o nosso passado é um terreno que a gente vai pisar a vida inteira, porque algumas memórias, alguns comportamentos que a gente tem hoje, eles vêm lá da nossa infância, da nossa história. Então não tem como não mexer no fundo do baú. Se não quiser mexer, a gente pode tratar do agora, mas pode ser um comportamento que se repita se a gente não tratar a raiz, de onde ele vem. Por que isso me ofende? Por que isso me atinge? Eu convido para o autoconhecimento, porque senão a gente vai adoecer de novo pela mesma coisa. Então, se eu resolvo a raiz daquilo, como eu interpreto, o que me atinge, o que me ofende, a chance, eu falo, que é como se a gente soubesse que o buraco tá lá, e se a gente não tampar o buraco, se a gente não resolver aquele buraco, você vai cair lá de novo. Você vai ver, tá chegando, mas você vai cair. Então, no meu caso, por exemplo, tô falando de mim, tá, gente? No meu caso, por exemplo, eu falo, eu tenho dificuldade de fazer terapia. Então, o que é? Será que eu não quero mexer no fundo do baú? Pode mexer ser. Na minha caixinha lá? Pode ser. Às vezes, a gente... Até em terapia, eu tenho muitos pacientes... Eu sempre prescrevo terapia, não tem contraindicação para psicoterapia. Vão ter abordagens, recortes ali que a gente pode conduzir, né, para cada momento específico, que vai ser mais adequado, mas não tem contraindicação. E quando começa a apertar, o paciente para. Ele começa a arrumar uma coisa naquele horário, ele não quer mais fazer, ou... não. Fuga, então. Fuga, às vezes, porque tá chegando perto do que eu não quero lidar, do que eu não quero mexer, do que eu não quero expor, do que vai ser dolorido, vai trazer lembranças ali, às vezes, difíceis, e eu não quero mexer, então eu não vou lá. Não vou me dar a chance, né, de mexer nisso, e às vezes é algo simples. Eu falo que a gente vai tirando essas bolinhas de chumbo dos pés, né, do tornozelo, vai ficando mais leve. Dói, mas para não doer mais. Em vez de doer a vida toda, é doer para resolver, para deixar de te acompanhar aquela dor. E a terapia, ela é feita apenas por psicólogo ou o psiquiatra também faz a terapia com o paciente? Tem psiquiatras que fazem a psicoterapia. Eu também tenho título em psicoterapia. Eu também atendo pacientes em psicoterapia, mas a grande maioria dos profissionais que atendem em psicoterapia são os psicólogos. Também existem os psicanalistas, nem todos são psicólogos também, né? O psicanalista, ele pode ter uma outra formação de curso superior e depois fazer psicanálise e não ter uma formação, por exemplo, necessariamente na área da saúde, né? Mas o psicólogo, o psiquiatra e psicanalistas podem atender em terapia, né? Um tratamento em terapia. Interessante. Então, assim, para iniciar o ano aí com o pé direito, cuidando da saúde mental, qual seria um bom conselho? O bom conselho, eu acho que o melhor
conselho para isso é o autoconhecimento. É se conhecer para entender o que eu preciso, o que eu posso fazer melhor. Porque outra fonte de adoecimento, Luana, é a comparação. E o que o celular nos promove muito, né? Com muita facilidade. É a gente comparar, às vezes, usar a regra do outro, a receita do outro, para fazer caber em mim. Então, nos conhecendo, a gente sabe o que eu quero, o que eu não quero, o que dá certo, quais são os meus limites. Porque às vezes a gente fica imbuído ali, levado, né, pela massa ali do que a gente tá vendo em redes sociais, por exemplo, a querer uma coisa que eu nem quero, que às vezes nem faz sentido pra mim, no meu contexto, na minha vida, na minha realidade. E eu começo a desejar e a querer e a sofrer que eu não tenho aquilo, sendo que no meu contexto não faria o menor sentido. E aí eu tô, né, cultivando um sofrimento desnecessário. Então se conheça. Porque principalmente nas redes sociais a vida parece perfeita de todo mundo, né? Parece. Parece que em janeiro tá todo mundo na praia, só eu estou trabalhando. Parece que tá todo mundo feliz, sorrindo, só eu tenho problemas. Então, assim, é uma vida fictícia. São os melhores recortes de todo mundo. Então, estar ali, a gente vai ter, às vezes, contato com os melhores recortes de todo mundo ao mesmo tempo. Mas a gente não vive só nos melhores recortes, né? Nós temos a vida real acontece no offline, né? Então, nem tudo vai para o online. Esses dias uma pessoa até me surpreendeu, ela falou, nossa, sua vida parece ser muito perfeita, parece que você não tem problemas. Vida de novela. Falei, uau, amém, que seja assim. Mas não existe a pessoa que não tenha percalços na vida, né? Com certeza. Então, a vida, ela é feita de ondulações. Gente, um dia tá em cima, outro dia a gente não tá tão bem. Com certeza. Porque aconteceu um problema ali, às vezes você nem tá com problema, às vezes é uma amiga que tá com problema, então a vida não é perfeita. É encarar que a vida é real. A vida real tem gangorra. A vida real não é linha reta. Eu tenho pacientes que falam, nossa, mas quando que isso vai passar? Quando que vou ter paz, né? Não existe a vida em linha reta. A vida vai ter essas ondulações mesmo. Dias melhores, Agora, dias mais difíceis. Tem gente que parece que também sente prazer em ser triste. Parece que tem gente que se não tiver problema, não é feliz. Quando ela não tem um problema dentro da sua casa, parece que ela busca outra pessoa que tem problema. Existe as pessoas também, eu tenho observado, parece que elas têm prazer em ter problema na vida delas. Quando ela não tem, ela busca o problema. Para estar no contexto, né? Tem esse viés que a gente chama de neuroticismo, né? Que é o contexto, o arcabouço psíquico da pessoa e mais negativo, mais pessimista, que é de ver o copo, né? Meio cheio ou meio vazio, sempre meio vazio, que vai estar sempre com esse viés mais para baixo, com energia mais baixa e afeita a esses problemas, a confusões, a dificuldades e que é a história do 90-10, né, ou 80-20, às vezes 90% das coisas estão boas, estão dando certo, mas tem 10% que, às vezes, foge ao esperado, não vai ser do jeito que a gente gostaria, 10% vai dar errado, não vai estar exatamente como eu gostaria, mas em vez de agradecer, de ficar feliz, contente com os 90%, eu vou fazer dos 10%, né, ruim, desagradável, os meus 100%. Então, eu vou negar o bom, não vou reconhecer, não vou celebrar o bom e vou ficar ruminando e dando holofote só nos 10% que são ruins. E tem gente também que tudo tá bom, tá super feliz, super pra cima, né? A gente tem viés de personalidade, temperamentos que facilitam esse olhar. E também o que a gente busca, né? O que a gente deseja é colocar a lente de aumento sobre o quê? Né? Sobre o bom, sobre o ruim. Mas a gente tem perfis de temperamento aí, de personalidade, que tem facilidade de ver tanto o bom, como perfis que também têm essa facilidade em ver o ruim e o negativo. Olha, gente, no meu ponto de vista é muito mais fácil ser feliz e não há problema sem solução. Eu digo que o único problema que não há solução é a morte. Inclusive, tem gente que tem muita dificuldade de lidar com a morte, com a perda, com o luto, que foi o meu caso. Eu perdi meu pai e passei por uma fase, assim, muito difícil na minha vida. Cada um lida de uma forma. Mas, assim, no geral, assim, da vida, é muito mais fácil ser feliz. Enxergar o que é bom, o que é positivo. Quando eu era criança, eu tenho uma tia que falava assim, tem gente que tem olho de beija-flor e tem gente que tem olho de varejeira.
pode estar perfeita. A pessoa que tem olho de varejeiro, ela sempre vai ver o lado ruim, negativo das coisas. E quem tem olho de beija-flor sempre vê o lado lindo da vida. E a vida é linda, gente. Afinal, nós estamos aqui, Deus fez tudo perfeito pra gente. Amém, isso mesmo. Uma tarefa que eu gosto de passar para os meus pacientes é o diário da gratidão. Eu ensino, eu faço também, né? Vivo esse diário da gratidão, porque a gente aprende, né, a olhar porque a gente ensinar a olhar porque temos e agradecer pelo que temos, em vez de focar naquilo que falta. Então, às vezes, conquistam as coisas, mas porque não é o todo, eu ainda não posso celebrar, eu vou esperar o perfeito, o completo. Então, às vezes, quero ter, né, o bem X ou o cargo X, mas eu tô cada vez mais perto daquilo. Mas eu só vou celebrar quando chegar lá? Não, você vai celebrar o agora, né? Cada passo. Eu agradeço até, assim, pelo o lugar que a gente tá, né? O clima que a gente tem. As coisas simples da vida, né? A água que chega no chuveiro, que você abre lá e cai a água na cabeça. Parece que tá na minha mente. Há poucos dias atrás, eu tive a oportunidade de inaugurar na cidade de Novo Alegre, junto com a população, o prefeito, vários políticos, a água. O senador Eduardo Gomes colocou um recurso, porque, olha pra você ver, uma coisa tão simples para tantas pessoas, tão necessária, mas que alguns não têm. Que foi uma conquista, uma grande conquista dessa população. Foi uma conquista, a água doce, potável, limpa, para você tomar um banho, para você ficar com o cabelo normal, porque uma água saloba, ela danifica a pele, danifica o cabelo, não limpa direito as coisas. O organismo, o estômago. Então, assim, uma água, gente. Então, assim, tem gente que quer tão pouco, né? E tem gente, achei muito interessante você falar. Tem gente que tem um foco na vida, mas se ela não chegou lá, ela não vai comemorar. O caminho, né? E o tanto que a gente tem pelo caminho. Então, seu meio de locomoção, né? E se eu posso ir de uma forma, se eu não tô indo a pé, se eu tenho como escolher ir de outra forma. Ah, que bom desse jeito, né? Até o sapato. Nossa, que bom ter um sapato confortável para eu percorrer essa distância. Que bom ter, né, um trabalho que me proporciona ter o recurso para conquistar as coisas. Porque tem gente que não tem o dinheirinho para comprar o sapato, né? E às vezes é feliz. Então, é tudo como a gente enxerga a vida, o ângulo, né? Com certeza. O que a gente tem que fazer, então, para ser feliz é ver a positividade da vida. Com certeza, agradecer, ser grato. Foi um prazer imenso estar aqui. Muito bom começar o ano com uma pessoa com tanto conhecimento, positividade. Iniciamos, gente, com o pé direito. E eu desejo a todos um 2025 mega super power abençoado, com muita saúde mental. Doutora, muito obrigada pela sua presença, foi incrível. Uma honra, muito obrigada, muito agradável esse tempo com você e começar o ano dessa forma, obrigada. E depois vamos fazer outro podcast aí para falar sobre mulheres, né? Um tema que se aborda muito, não é isso? Saúde mental materna importa. Saúde mental materna, tá vendo, gente? É muito interessante. Esse é um podcast inteiro para tratar esse assunto. Esse será o próximo. Esse será o próximo. Amém. Gente, muito obrigada. 2025 cheio de bênçãos, amor, paz e sempre focando em Deus Pai maior, todo-poderoso, que nos deu o dom da vida e nos permite seguir na caminhada. Amém. Obrigada. Até a próxima.